Qual o significado do presépio? Como ele surgiu? Qual é a história do presépio? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odério Gutierrez e esse vai ser o tema do nosso programa Padre Pio. O Padre Pio tinha uma devoção ao presépio fenomenal. Isso explica porque o inventor do presépio, se assim nós podemos chamar, é o pai espiritual dele, São Francisco de Assis, né? E o presépio é tão cheio de significados, de coisas maravilhosas, etc., que eu achei muito oportuno que nós pudéssemos conversar sobre o presépio, contar a história do presépio, dar alguns detalhes a respeito do presépio e tentar olhar o presépio como o Padre Pio olhava o presépio. Ele amava o presépio. Uma coisa fantástica. No ano passado, eu estive em Notre Dame e eu até fiz lá umas orações pelos filhos protegidos do Padre Pio antes da tragédia de Notre Dame e eu vi ali um presépio extremamente bem feito em algumas partes, em outras partes ele retratando a vida moderna, que não tinha nada a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já na Itália, eu vi presépios lindos, todos eles retratando o ambiente, a vida da época em que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, Menino Jesus, Sagrada Família. Bom, não preciso dizer que a minha preferência está pelos outros, pelos italianos, e não pelo de Notre Dame. Mas, em todo caso, muito bem montado, uma coisa fantástica. Bom, nós então vamos falar sobre o significado do presépio, o que o presépio representa, a história do presépio, mas antes eu queria lembrar a vocês o seguinte: amanhã, dia 19, missa de súplicas ao Padre Pio pelos que sofrem doenças de risco. Não deixem de inscrever-se. Você se inscreve no canal, você entra na missa. Você manda isso aqui para 5, 6, 10 amigos, compartilha, né? Os 10 amigos vão, os que forem, se você quiser compartilhar com 100, os 100 serão incluídos nas intenções dessa Santa Missa, de maneira que vale muito a pena fazer esse presente de Natal antecipado para toda essa gente. Olha, eu vou te dar uma missa que vai ser rezada amanhã, e essa missa é para todos aqueles que têm doenças de risco, mas doenças de risco no sentido até da prevenção daquela doença oculta, daquela doença oportunista, daquela doença que chega sem a gente perceber, né? Então não esqueçam, hoje também, até às 12 horas, é garantido que o nosso plantão de atendimento, o 0800 006 1223, funciona. Depois o pessoal entra no recesso e retoma o trabalho no dia 2 de janeiro. Aí não tem mais jeito de você pedir a sua estampa, de maneira que as suas 3 estampas do Padre Pio, então pede logo, que é para você já recebê-las logo no começo do ano que vem e poder, evidentemente, começar um ano de 2020, nós temos que começar o ano de 2020 com o Padre Pio, não é mesmo? E com o Padre Pio em várias casas. Por enquanto é muito pouca gente que tem o Padre Pio, mas aos pouquinhos nós vamos crescendo. Vou até pedir para colocar aqui o número das pessoas que já têm o Padre Pio, os lares, as casas em que o Padre Pio já está entronizado. E vocês vão ver que, embora seja um trabalho de formiguinha, é um trabalho grande, né? É um trabalho grande que é feito graças à ajuda dos filhos protegidos do Padre Pio. Filhos protegidos que neste ano fizeram um apostolado maravilhoso, mas isso aí eu vou falar na minha última mensagem do ano. Eu vou contar para vocês tudo que fizeram os filhos protegidos do Padre Pio neste ano de 2019, nesse curto ano de 2019, mas que o Padre Pio fez ele valer por 10 anos, né? E você também, que é filho protegido do Padre Pio, você potencializou o tempo desse ano, o efeito desse ano no apostolado, não é mesmo? Mas eu vou falar na minha última mensagem de Natal, que eu já não estarei no Brasil, vou fazer uma pequena viagem de férias com a família,
porque afinal de contas eu defendo a família. E se eu não der atenção para minha família fica em perigo. Então, eu vou também dar uma pausazinha. O que eu vou fazer durante essa pausazinha que nós vamos ter agora, né? Nós vamos repetir os vídeos de quando o nosso canal era muito pequenininho, tinha 2.000, 3.000, 20.000, ou aqueles vídeos mais vistos pelo canal e que você não teve tempo de assistir, que você não teve tempo de acompanhar. E aí você vai ter, durante todo esse intervalo, que para muitos corresponde a férias coletivas, etc., o tempo de cada dia ouvir alguma história do Padre Pio, histórias maravilhosas do Padre Pio, o Padre Pio que me impressiona a cada dia que passa, o Padre Pio que me impressiona. Hoje, quer ver, hoje eu recebi uma coisa linda do Padre Pio, e recebi de um amigo meu lá de Dubai. Ele me mandou isto aqui, quer ver? Uma bela um desses memes, né? Mas que diz assim, o Padre Pio diz assim: nada posso... Aliás, vou pedir para colocarem aí esse meme, para vocês lerem aí. Olha só: nada posso fazer, tudo vem de Deus. Somente uma coisa me pertence, uma infinita miséria. Palavras para a gente meditar, e meditar diante do menino Jesus, meditar diante da perspectiva do ano que vem, meditar, fazer um balanço desse ano que passou, das misérias desse ano que passou, das coisas boas que nós fizemos para Deus no ano que passou e das coisas que nós deixamos de fazer, que são mais importantes, tá claro? Então, colocado essa figura que me impressionou muito, né? Eu aproveito para desligar meu celular, para ninguém me perturbar. Vamos entrar então, vocês então vão ter esses vários vídeos, não vai faltar vídeo, eu não vou deixar vocês em paz durante esse tempo que eu estiver fora. Então vamos ver sobre o presépio. O presépio, o significado do presépio. O presépio é uma arte milenar criada por São Francisco de Assis, como eu já disse. O grande fundador da ordem dos franciscanos e, portanto, o grande pai fundador de São Pio de Pietrelcina, né? Numa noite de Natal, ele, São Francisco, quis representar o nascimento de Jesus em Belém. E ele o fez com pessoas vivas da região onde ele estava. Olha que interessante, eu já vi muitos presépios vivos, muito bonitos, muito bonitos. Ao invés do pessoal ficar blasfemando aí, fazendo porcarias como a Porta dos Fundos, né? Não, eles representavam o nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade da Sagrada Família, os reis magos, os pastores, etc., né? Tudo dentro do ambiente angélico e não do ambiente infernal que se produz hoje em vésperas da comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma noite tão emocionante que as pessoas passaram a fazer pequenas estátuas para representar a maravilhosa noite em que o Verbo de Deus fez homem, se fez bebê por causa de todos nós. O presépio é uma peça cheia de símbolos riquíssimos que contam a história do nascimento de Jesus. Vamos conhecê-los? Todos esses símbolos maravilhosos? O local. Primeiro, o local do presépio. O presépio é sempre montado num ambiente que nos lembra uma gruta ou um estábulo. A palavra presépio significa o local onde se recolhe o gado, curral, estábulo. Aí o Rei do Universo escolheu para nascer. O Evangelho de São Lucas 2,7 nos diz: Maria deu à luz eu deixei o ar-condicionado ligado. Então, o Evangelho de São Lucas 2,7 nos diz: Maria deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O local do presépio simboliza simplicidade, humildade e pobreza. O Filho de Deus quis nascer num presépio. Os animais do presépio. Os animais do presépio representam as criaturas da terra, que também acolhem o Filho de Deus.
naquela noite fria, eles forneceram calor ao local e deram aconchego ao menino Jesus. Eles simbolizam ainda a simplicidade e humildade do local onde Jesus quis nascer. Os pastores, vocês viram que está cheio de simbolismo, nós estamos lendo muito resumidamente para não deixar esse vídeo enorme, né? Os pastores. Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saber do nascimento do Salvador. E quem lhes contou a grande notícia foram os anjos de Deus. Por isso, eles foram até o estábulo, conforme o anjo lhes dissera, para adorarem o menino. Esse relato também está no Evangelho de São Lucas, 2, 8, 18. Os pastores também simbolizam a humildade e a simplicidade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas e os pastores eram desprezados. Os anjos, ou apenas um anjo no presépio, representam o céu, que celebra e canta louvores a Deus por causa do nascimento de Jesus. Olha a quantidade de simbologia que tem, né? Fantástico. E aí o grande São Francisco é que criou tudo isso, né? O nascimento de Jesus é motivo de muita alegria, não só para nós humanos, mas também para o céu, para o Pai, pois o amor de Deus poderá ser demonstrado a todos através de Jesus. Pessoal, não esquece, amanhã, dia 19, a missa de súplicas ao Padre Pio pelas pessoas que sofrem doenças de risco. Não esqueçam. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de dar like. Olha o likezinho aqui. Na hora de dar o like, faça uma oração. Padre Pio, por este like eu peço tal graça. Por esse like eu peço tal bênção. Ou eu peço a sua bênção, né? Não faça um like como uma coisa burocrática qualquer da internet, não. Faça desse like um ato religioso, né? Bom, por isso, então vamos lá, eu estava falando dos anjos. Por isso, os anjos cantaram, como nos diz São Lucas, e subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, muitos anjos, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos de seu grande amor. Também está em São Lucas. O anjo do presépio normalmente segura uma faixa onde se lê Gloria in excelsis Deo, frase em latim que significa glória a Deus nas alturas. A estrela, muita gente acha que está descobrindo que fez uns presépiozinhos meia boca, né? Ou comprou um produtinho chinês aí daqueles. Bom, cada um faz o que pode, o importante é fazer o presépio, né? Mas olha como é importante a gente fazer um presépio bonito, bem feito, procurando peças bonitas, objetos bonitos, né? Porque cada coisa tem um simbolismo, né? A estrela simboliza a luz de Deus, que guia nossos passos ao encontro do Salvador. Foi uma estrela que guiou os magos do Oriente até o local onde estava Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar dos magos. A estrela nos ensina que nós devemos saber ler os sinais que Deus coloca em nosso caminho. Minha gente, quanto sinal Deus está colocando nos dias de hoje para nós. Quantos sinais. Antigamente ele mandava seus profetas alertarem o povo. Agora ele está mandando a própria Mãe de Deus, Fátima, Akita, Nossa Senhora de... puxa vida, daqui a pouco eu lembro. Lá dos Pirineus, né? São coisas assim impressionantes, né? Deus mandando a própria mãe para alertar os homens, dando sinais, né? A estrela nos ensina que nós devemos saber ler os sinais de Deus, que Deus coloca em nosso caminho. Nossa Senhora de La Salette, olha, desculpa, é que hoje não está muito tarde como ontem, mas já está tardezinho, depois do dia que eu tive Nossa Senhora de La Salette.
Vários avisos, vários avisos. Então, e Deus ensina que seguir esses sinais nós devemos, pois eles nos levarão à vida plena, ao encontro com Jesus, que dá sentido à nossa vida. Os reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina, matemática e outras ciências de então. Este é o verdadeiro sentido da palavra mago, quer dizer, conhecimento. Eles eram homens ilustres no conhecimento. Não é mágico, não. Tem gente que fala, mago. Mago é um bruxo. Não tem nada a ver com bruxo, não. Nada, nada a ver. Nada da Santa Igreja tem a ver com bruxo, com blasfema, com coisa feia, com demônio, com rock. E vai colocando um monte de coisa aí que são todas coisas feias. Coisas feias têm a ver com o demônio. Coisas lindas, maravilhosas, um pôr do sol, um ambiente agradável, uma sala bem decorada, tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santa Igreja Católica, com a beleza da igreja. Os reis magos representam a ciência que vai até Deus e o reconhece como Deus, demonstrando que fé e ciência não são incompatíveis. Olha que impressionante isso aqui. Pelo contrário, a verdadeira ciência nos leva à fé, pois ela nos revela a grandeza da criação. Ouro, incenso e mirra, que foram os presentes que eles levaram para o menino Jesus, né? Os reis magos. Os presentes que os magos ofereceram ao menino Jesus têm significados profundos. O ouro significa realeza, era um presente dado aos reis. O incenso significa divindade, era um presente dado a Deus, aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Olha que lindo isso aqui. Dando este presente a Jesus, os magos reconhecem que o menino é divino. A mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético, anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado durará para sempre. São José também faz parte do presépio. São José é o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão, carpinteiro, e também o ensinou a ler, ensinou a lei, a Torá. Ele cumpria o papel de pai mesmo, né? Não tinha questão de dizer, bom, ele é Deus, né? Tem a divindade, ele tem todo o conhecimento infuso, não. Então, ele vai crescendo aí, vai tendo todas as... Vai conhecendo, não precisa ensinar nada. Posso ser um pai ausente, sentado, como hoje tem tantos pais ausentes que passam a vida no computador, passam a vida no celular, passam a vida na porca da Netflix, né? Passam a vida na televisão, né? Assistindo futebol. Não. Ele era um pai presente, era um pai que assumiu a nosso Senhor Jesus Cristo, que era Deus, ele assumiu como pai de verdade. São José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. Olha que impressionante. Quantas crianças hoje não têm a experiência de serem filhos de um pai terreno? Porque muitas vezes o covarde do pai abandonou a mãe antes da criança nascer, como tantas acontece, como tantas vezes nós ficamos sabendo aqui na nossa associação, né? Uma coisa tremenda, covardes. Trata-se de uma figura extremamente importante na vida de Jesus. Maria, la Madonna, como dizia o Padre Pio, né? O que dizer de Nossa Senhora? Maria é a mãe do menino Jesus. É a mãe do menino Deus, perdão, eu li mal. É a mãe do menino Deus. A escolhida para ser a mãe do Salvador, aquela que disse sim à vontade do Pai, mesmo sabendo tudo quanto ela ia sofrer, como ela iria sofrer como corredentora. Ao contrário do que se ensina hoje em dia em alguns lugares, que eu não vou tratar aqui, sobre a corredenção de Nossa Senhora. Meu Deus, meu Deus. Graças ao seu sim, a humanidade recebeu Jesus. Por isso,
ela é a nova Eva, a mulher obediente, por isso ela é Nossa Senhora. A manjedoura. Vamos falar sobre a manjedoura. Não esqueçam aí da missa das súplicas do Padre Pio amanhã. Não esqueçam também que até hoje você consegue, até às 12 horas, você consegue as 3 estampas do Padre Pio gratuitamente, que vai ser mandado para você, etc. Não esquece. Me ajuda a distribuir o Padre Pio. Me ajuda para que em 2020 o Padre Pio já comece explodindo aí pelos 4 cantos do Brasil. Nós precisamos do Padre Pio. 2020 que seja o ano do Padre Pio. Bom, continuando, a manjedoura é o lugar onde se colocava comida para o gado. A palavra manjedoura vem do latim mangiare, que significa comer. Manjedoura. Jesus, sendo colocado na manjedoura, é prenúncio da Eucaristia. Olha que impressionante. Jesus será o pão da vida que alimentará os homens. Olha cada símbolo maravilhoso. Né? São Francisco de Assis. Mas, provavelmente, é claro que ele fez isso baseado na história sagrada, mas, ao mesmo tempo, como tudo é cheio de simbolismo e como nós deveríamos fazer presépios assim. Eu morei um tempo na Espanha também, aí se faziam presépios maravilhosos. Tinha até um festival de presépios para ver quais eram os mais bonitos. Hoje eu já não sei se tem, porque tudo está empobrecendo dentro dos simbolismos católicos. Né? A manjedoura também simboliza a simplicidade, a pobreza de coração, a humildade. É comum entre os católicos montar o presépio no primeiro domingo do Advento, 4 domingos antes do Natal. E deixar a manjedoura vazia. Isso aqui é uma coisa importante, hein? Muita gente não faz isso, já monta o presépio, vem Jesus na manjedoura. Não. Deixar a manjedoura vazia à espera, este é o sentido da palavra advento, do menino Jesus que vai nascer. Então é muito bom a família fazer uma oração, ou várias orações, né, a propósito do Natal, e alguém, uma criança, portar numa almofadinha o menino Jesus, né, para poder colocá-lo na manjedoura, porque é aquela hora que ele nasceu. Finalmente, o menino Jesus. O menino Jesus é a razão de ser do presépio. Não haveria presépio sem o menino Jesus, né? O menino Jesus sem presépio existiria, mas o contrário não é possível. É impossível. É o Filho de Deus que se fez homem, conforme nos diz São Paulo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses 2, 5, 7. Olha que bonita essa ideia, né? Ele era filho de Deus, mas ele quis se assemelhar a nós, né? Levando uma vida de escravidão, de condição de escravo e semelhante aos homens. Coisa impressionante. Esta é a maior de todas as lições de humildade que pode existir. Isso é verdade. A gente pode falar coisas fenomenais. Padre Pio era de uma humildade sensacional, mas o maior ato de humildade do Padre Pio, e ele não vai ficar bravo de eu falar assim, o maior ato de humildade dele não chega aos pés desse ato de humildade do menino Jesus, do menino Deus. Ele se aniquilou para se tornar um de nós, para se fazer igual a nós e dar sua vida por nós. Tudo isso são coisas que a gente deve contemplar diante do presépio. O presépio não é um enfeite da noite de Natal, não é um enfeite para colocar no meio da mesa ali, no meio de comida, sei lá o quê. Não é um enfeite para deixar ali debaixo da árvore de Natal ou para colocar em cima de uma mesinha. Não, é um oratório, é um lugar para se rezar, para meditar essas coisas. É por isso, termina o texto, que o Natal tem que ser festejado e celebrado, pois, por causa dele, nós poderemos ter nossa morada no céu e chamar a Deus de Pai.
Foi por causa do Natal, é onde começa a redenção, onde começa a nossa redenção, a nossa salvação. Eu me despeço de vocês. Agora eu vou falar com vocês. Não, eu tenho um vídeo amanhã para vocês. O de amanhã. O de amanhã é espetacular. Você que não sabe por que você sofre, por que você sofre, por que o sofrimento não para, o Padre Pio vai te explicar isso aí. Isso eu vou deixar para amanhã. Você vai falar, mas esse vídeo não é nada natalino, mas amanhã ainda não é Natal. Então vamos falar dessa questão. E depois eu voltarei na noite de Natal para cumprimentar todos vocês, né, que tanto nos ajudaram. E depois, no dia 31, último dia de Natal, eu vou prestar contas de tudo que você, filho protegido do Padre Pio, nos ajudou a fazer esse ano. E você vai se assustar, você vai falar, será que eu fiz tudo isso? Fez sim. Me aguarde, dia 31. E depois, quando eu voltar das minhas merecidas ou imerecidas férias, mais ou menos necessitadas. Até a próxima, vamos ficar agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção maravilhosa do nosso Santo Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.